Vamos falar agora sobre André Mendonça. Aliás, hoje que é um dia que a gente está falando sobre a questão de fake news, né? Diante da história do Assange, muito se discutindo sobre a questão de desinformação, sobre a internet, porque o próprio Jamil Chad mais cedo falou, nem se falava ainda em fake news quando tudo isso aconteceu e o quanto ele fez o alerta do que a internet ia mudar no mundo. Né? Eu quero falar sobre fake news por causa do ministro André Mendonça, que assume no Tribunal Superior Eleitoral hoje. O ministro ontem, ele deu uma palestra em São Paulo e nessa palestra ele disse que é preciso ter cuidado com o combate à fake news nas eleições municipais e que desinformação é um conceito aberto e nem sempre é possível definir o que é ou não a verdade. E ele citou o risco de decisões tomadas sem cautela e essas decisões configurarem censura de opiniões legítimas. Vamos ouvir o que disse André Mendonça. O conceito de fake news é um conceito aberto. E agregam-se ao conceito de fake news, isso está na resolução em vigor do Tribunal Superior Eleitoral, algumas expressões que têm uma conotação difícil de se determinar. O que é desinformação? É difícil. O que é algo descontextualizado? Então, dizer se um fato é real ou não real, talvez seja mais simples. Nós estamos reunidos hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É um fato público e notório. Dizer que não estávamos aqui é mentira. Mas dizer se a cerimônia foi boa ou ruim, foi longa ou curta, se o ministro André falou pouco ou muito, falou bem, falou mal, envolve uma questão de opinião. A opinião sobre o fato precisa ser respeitada. Bom, a chegada de André Mendonça no Tribunal Superior Eleitoral anima os bolsonaristas, né? Já que ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A Raquel Landim tem apuração pra gente, inclusive conversou com alguns ministros, já publicou nota aqui também, coluna. Ela publica enquanto está ao vivo também, mais uma aqui do time, viu? Enquanto está ao vivo, está publicando. Publicou agora há pouco a coluna dela, apuração. Enquanto ela está ao vivo com a gente, está apurando e publicando. Ô Raquel, os ministros dizem o quê do Tribunal Superior Eleitoral? Ele vai mudar alguma coisa? Qual é a expectativa da chegada dele lá? É por isso que toda hora vocês me veem abaixadinha aqui, ou no telefone, ou eu desliguei o microfone, que eu fico, gente, apurando e falando com vocês, eu não paro. Então, Fabiola, o ministro André Mendonça ele faz uma fala ali importante sobre as fake news, mostrando uma posição um pouco diferente, né, do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu fui conversar com ministros do TSE sobre essa possível mudança de rumos, né? Será que vai ter uma mudança tão grande de rumos com a saída de Alexandre de Moraes, a entrada de André Mendonça, e a vida vai ficar assim tão mais fácil para os bolsonaristas? Será que muda tanto o TSE? E o que os ministros estavam me falando é que o tabuleiro não é tão simples assim. Eles me explicaram o seguinte, que o compromisso político de André Mendonça é com os evangélicos. Foram eles que ajudaram André Mendonça verdadeiramente a passar na sabatina no Senado e a conseguir seus votos. Né? Bolsonaro o indicou por ser um ministro terrivelmente evangélico, mas nós lembramos que a indicação dele ficou parada há um tempão, foi difícil de ser aprovada, e foi a força dos evangélicos, particularmente a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu lembro das cenas dela comemorando ali a indicação de André Mendonça, que o levaram ao TSE. Então, assim, o grande compromisso de André Mendonça é com a pauta de costumes, com aborto, com drogas. Então, essas pautas não estão diretamente ligadas ao TSE. E aí, esses ministros com quem eu conversei falaram, olha, você precisa observar que 75% das vezes, Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, votava alinhado com Alexandre de Moraes.
Não tem assim esse desalinhamento tão automático. Precisa lembrar também que recentemente agora Floriano de Azevedo Marques pediu mais provas e adiou a cassação de Jorge Saif, um senador bolsonarista, depois de uma conversa de Tarcísio de Freitas com o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa clivagem que a gente acha que existe, ela não é tão forte assim, entre ministros indicados por Bolsonaro, ministros indicados por outros presidentes, particularmente dentro do TSE. A gente sabe que tem o ministro Raul Araújo, o ministro Cássio Nunes Marques, agora o ministro André Mendonça, depois do outro lado André Tavares, Floriano de Azevedo Marques, Carmen Lúcia, mas não vai ser uma divisão assim tão clara. Esses ministros se falam, se conhecem há anos, e tem muito diálogo institucional entre eles, e diálogo também de bastidor. Então, não se acredita nos bastidores da corte que, pronto, André Mendonça chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, vai se juntar ali com Cássio Nunes Marques e automaticamente está feito um cenário para tornar Bolsonaro de novo elegível. Não é isso. Isso vai ter existe toda uma conexão e um jogo político de aproximação do PL com Alexandre de Moraes, de conversas de André Mendonça com esses outros ministros. O tabuleiro é muito mais delicado e intrincado do que essa clivagem simples que a gente faz. Ô Josias, vamos lá. Quando ele fala, né, esse conceito da fake news, e é muito impressionante como muita coisa está ao redor disso. Como que o Tribunal Superior Eleitoral vai reagir diante do comportamento dos nossos candidatos em relação a isso? A gente viu agora no Rio Grande do Sul essa situação relacionada à desinformação. Você acha que fake news realmente é um conceito aberto? Não é claro? Isso não está claro para os ministros? Os ministros podem divergir sobre o que é ou não uma fake news? O conceito exposto pelo André Mendonça se aproxima muito do que costuma dizer o Bolsonaro. O Bolsonaro diz que fake news não é crime porque não está tipificado em lei. Então, o ministro tenta fazer crer também que, como não existe essa previsão explícita na lei, uma definição explícita do que vem a ser uma mentira, ele diz que é um conceito vago, né? Por sorte, o ministro falou que é preciso respeitar a liberdade de imprensa, de expressão, né? E numa solenidade como essa da qual ele participou, ele fala que é mais fácil você dizer se a solenidade foi boa, se a cerimônia foi ruim, se o ministro falou bem ou falou mal, que esse tipo de afirmação tem que ser respeitado. Então, já que ele respeita, falou pessimamente o ministro, né? Muito pobre a manifestação dele. A essa altura, Fabiola, à luz de tudo que aconteceu na eleição presidencial de 2022, o maior excesso que o TSE pode cometer em relação à desinformação é o excesso de moderação. Não dá mais para tratar com luvas de pelica desinformação em tempos de eleição, né? Então, vem o ministro, como é que você vai classificar uma desinformação ou uma descontextualização, que são expressões que estão expressamente na resolução do TSE. Isso devia estar mais delineado numa legislação? Evidentemente que sim, mas o Congresso se exime de fazer isso. Então, o TSE vai se equilibrando com as suas próprias resoluções. Agora, é muito fácil, todo mundo reconhece uma mentira, uma fake news quando vê. Você pode ter dificuldade, como o ministro parece ter, para definir uma fake news, mas quando você vê frente a frente, você reconhece uma. Na ocasião em que o Bolsonaro disse, por exemplo, que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Disse isso lá atrás, inclusive antes mesmo do processo eleitoral, numa viagem aos Estados Unidos. Ele chegou a dizer que venceu a eleição de 2018 no primeiro turno e que apresentaria provas, que quando retornasse ao Brasil, apresentaria provas de que ele prevaleceu sobre o Fernando Haddad, que era o candidato do PT na ocasião, ainda no primeiro turno, que não tinha que ter tido o segundo